Bom, hoje eu quero compartilhar uma breve meditação com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 5. E para iniciarmos, gostaria de ler do verso 1 ao 11. Tema de hoje: Conselhos de Jesus. Conselhos de Jesus. Nós gostamos, às vezes, de pegar conselhos com pessoas, ouvir todo tipo de pessoa, mas às vezes esquecemos de olhar na Bíblia quais são os conselhos de Jesus para as nossas vidas. Então, nele não há dúvida, nele não há falhas, busque se aconselhar também com o Senhor. E olha o que diz a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede deles. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele de todos os que estavam ali com ele. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus, ele é o nosso conselheiro. Uma das características, os atributos ali, é que ele é maravilhoso conselheiro. Amém? E com muita sabedoria, Jesus, por onde passava durante o seu ministério, ele ensinava as multidões. Ele fez isso no Sermão da Montanha, ele ensinou os discípulos a fazer a obra missionária, e ele contava muitas parábolas também para ilustrar o reino de Deus. Inclusive, todos os domingos de manhã, o pastor tem ministrado sobre as parábolas de Jesus. Então, Jesus, ele ensinava, Jesus, ele aconselhava. Pedro, ele era um exímio pescador. Ele entendia sobre pescaria. Ele era um homem do mar. Ele sabia sobre o tempo, ele sabia sobre peixes, ele sabia sobre a água, a maré, os ventos. Ele conhecia bem os instrumentos de pesca, as iscas, qual tipo de peixe ele conseguiria com tal isca e o período de cada pesca, qual era a época, talvez, do peixe ali, do ser aquático que eles iriam pescar. Mas depois de uma pescaria frustrada, ele estava lavando as redes, como a gente viu aqui no versículo 2. Então Jesus, até então um simples pregador para Pedro, dá um conselho para Jesus. É como a gente estivesse aqui conversando e você me contasse: tá difícil, eu não estou conseguindo fazer tal coisa, e ao final da conversa eu chegasse para você e falasse: agora vai lá e tenta de novo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Até então, Jesus era um pregador para Pedro. E ele dá um conselho para Pedro pescar novamente, lançando a sua rede do outro lado. Um homem que até então, para Pedro, era um pregador, era um homem que talvez não conhecesse muito de pesca, dando um conselho para ele. E Pedro
aceitou. Aceitou o conselho e, como a gente acabou, fez a sua melhor pesca, mesmo sendo um excelente pescador há muitos anos. E eu quero meditar com os irmãos essa manhã 3 conselhos baseados nessa passagem. Você precisa de um conselho hoje? Jesus tem 3 conselhos para te dar nessa manhã. Primeiro conselho: obedeça a palavra do Senhor. O versículo 5 de Lucas 5, a parte B, diz assim: Porque mandas, lançarei a rede. Porque mandas, lançarei as redes. Uma outra versão da palavra do Senhor diz: sob a tua palavra lançarei as redes. Então, o primeiro conselho de Jesus é que a gente deve ouvir e obedecer a palavra de Deus. Ah, está escrito aqui que não dá para fazer isso. Está escrito aqui que se fizer assim é melhor. Obedeça a palavra do Senhor. Você quer um conselho para a sua vida? Obedeça a palavra do Senhor. Jesus nos ensinou para examinar as Escrituras, para conhecer sobre este livro, para meditar de dia e de noite nesse livro. Então Jesus estava pregando quando ele mandou Pedro lançar a rede novamente. Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus usou ali o seu barco como um púlpito na praia e ele ensinava do barco as multidões. E certamente ao ouvir a palavra, a fé foi gerada no coração de Pedro. Algo aconteceu ali no coração de Pedro. Por isso, Pedro declarou: sobre essa palavra, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes novamente. Meu irmão, se você quer um conselho, busque a Bíblia. Busque na Bíblia, busque na palavra do Senhor, exemplo de homens e mulheres de Deus, e através mesmo dos maus exemplos, aquilo que nós não devemos fazer. Amém? Busque na palavra do Senhor, porque quando nós obedecemos esses ensinamentos, quando obedecemos a palavra do Senhor, somos bem-sucedidos aonde estivermos. Então, o primeiro conselho que o Senhor tem para a sua vida nessa manhã é: obedeça a minha palavra. Obedeça a palavra do Senhor. Segundo conselho: seja perseverante. Seja perseverante. Se o primeiro conselho é obedecer a palavra, o segundo é: seja perseverante. Porque nós vemos em vários exemplos aqui na Bíblia, pessoas que tiveram, como a gente ouviu ontem no diácono Thomas, que passar pelo deserto, passar pelo tempo difícil, passar pela provação. E olha o que diz o verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazete ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. O segundo conselho de Jesus para Pedro era para ele continuar pescando. Ele já tinha lavado as redes dele, eles já tinham tido uma noite frustrada, sem conseguir pescar nenhum peixe. Eu imagino que eles lavassem as redes, porque às vezes ficava alguma sujeira, não sei, e eles não conseguiram apanhar nenhum peixe. Às vezes a gente acha ruim quando alguém nos dá uma opinião sobre algo que a gente sabe fazer, não é verdade? A gente sabe fazer aquilo, e aí vem alguém dar uma opinião pra gente. Às vezes a gente até sorri, mas por dentro a gente tá: eu sei o que fazer, sabe? A gente fica meio soberbo. Mesmo assim, Pedro, como eu disse no começo, um excelente pescador, mesmo após uma noite de pescaria totalmente frustrada, ele atendeu o conselho de Jesus de continuar pescando. Já estavam com as suas redes limpas, já podiam começar novamente, e eles assim o fizeram. Então, o segundo conselho é ser perseverante. Não adianta só ouvir a palavra, entender a palavra e não ser perseverante. Você já pensou se Pedro só tivesse ouvido a palavra? Jesus mandou: vai, lança as redes de novo. E Pedro poderia muito bem: tá bom, outra hora eu faço. Não, tá bom, semana que vem eu volto. Não, tá bom, depois eu vejo. É sempre o depois. Não, Pedro foi perseverante. Mesmo tendo uma noite frustrada, ele foi novamente ali para ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Então Jesus nos ensina a ser perseverante em nossas lutas. Se você já lutou várias vezes
e talvez ainda não obteve a vitória, o sucesso nisso que você está lutando, seja perseverante. Se você tem obedecido a palavra do Senhor, você não está fazendo isso à toa. Jesus não está permitindo isso à toa. Seja perseverante. Não desista de continuar. Persevere. Tente mais uma vez, meu irmão. Nunca desista. Se você está debaixo da palavra do Senhor, se você está na palavra do Senhor, tente outra vez. Deus está com você. Amém? Então seja perseverante. E por fim, o terceiro conselho de Jesus é: cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. O versículo 10 diz assim: não temas, de agora em diante você será pescador de homens. O terceiro conselho de Jesus para Pedro, que serve para nós hoje aqui também, teria uma nova missão de vida. A resposta de Pedro eu gosto muito. Deixando os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram tudo e o seguiram. Eles não ficaram, não, Jesus, deixa eu só levar isso aqui, eu tenho um apego emocional, não. Não, Jesus, deixa eu levar essa rede. Tempos. Não. Levando as redes, os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A partir daquele momento, Jesus disse que eles seriam pescadores de homens. Pedro deixou tudo. E a bênção foi tão grande que eles tiveram que compartilhar os peixes com os seus amigos ali na praia. Deus tem um ministério para cada um de nós. Deus tem um ministério para cada um de nós no corpo de Cristo. E quando nós trabalhamos para o Senhor, realizamos a obra do Senhor, Ele realiza a obra nas nossas vidas também. A gente precisa fazer mais para o próximo e menos para nós mesmos. A gente precisa parar de pensar tanto só no eu, e também pensar nos outros. A pesca foi maravilhosa. A pesca foi incrível. E você imagina para um pescador: agora eu só quero pescar. Agora, nossa, vai ser uma grana boa com esse tanto de peixe. O que Pedro fez? Deixou tudo com os outros e foi seguir o seu chamado, cumprir o seu chamado ali na obra. A gente precisa fazer mais para o nosso próximo e parar de pensar tanto no eu. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E quando a gente cuida das coisas dele, ele cuida das nossas. Busque de Deus um ministério. Participe, se envolva na igreja. Sabe? Deus quer te abençoar como nunca. Deus quer te abençoar como abençoou Pedro, com a maior pescaria da sua vida. Mas isso será para que você abençoe não você mesmo, mas para que você abençoe outras pessoas. Pastor, de que forma? Eu não sei. Mas o Senhor quer que as nossas vidas sejam resposta de Deus para a vida de outras pessoas também. Se você já tem entendido o Evangelho, meu irmão, cumpra o seu chamado, abençoe pessoas. Receba os conselhos de Jesus, assim como Pedro recebeu há mais de 2000 anos atrás. Jesus, ele é o nosso melhor amigo, Jesus, ele é o nosso conselheiro. Jesus te entende, meu irmão. Jesus sabe o que você precisa. Por isso, ele nos mostra que dá para obedecer a sua palavra. Ele nos mostra que sim, a gente precisa perseverar, mesmo quando não for da nossa vontade. E a gente precisa cumprir o nosso chamado também. Quando não souber o que fazer, que tal pedir um conselho para o seu melhor amigo, que é Jesus Cristo? Amém? E Deus te abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter falado no nosso coração. Pai, obrigado porque nós temos acesso a Ti, Deus. Obrigado pelos conselhos, obrigado pela Tua palavra e obrigado principalmente pelo Teu exemplo, Senhor. O Senhor nos ensinou e o Senhor nos mostrou que é possível viver uma vida que agrade ao Pai. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração, para que essas palavras permaneçam no nosso coração e que a gente não peque contra Ti. Deus, nos ajuda nesse sentido, a fazer tudo para a honra e glória do Teu nome.
Oramos agradecidos em nome de Jesus. O Senhor nos deu uma sexta-feira abençoada. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.